Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, no último domingo o Papa divulgou a carta apostólica Misericordiae et Misera, e entre um dos assuntos que foram abordados nessa carta é justamente que os sacerdotes católicos podem absolver pessoas envolvidas com a prática do aborto, tanto mulheres quanto médicos, por exemplo, caso, claro, eles decidam se confessar. É uma mudança na postura da Igreja, Dom Tomé? Pois é, antes de tudo, essa carta apostólica Misericordiae et Misera, de aproximadamente 25 páginas, é uma forma que o Papa encontrou para dar sugestões à Igreja e também à sociedade civil de continuarmos a viver e a praticar as obras de misericórdia de natureza material e também de natureza espiritual. Ela aborda temas os mais diversos possíveis. A mim, pessoalmente, o que mais chama a atenção é uma colocação do Santo Padre em que ele pede que na Igreja ninguém se interponha entre o arrependimento do pecador e a misericórdia de Deus. Muitas vezes, leigos e clérigos assumem posturas não só de julgamento, mas também de condenação das pessoas, sem conhecerem o que se passa no coração destas pessoas. E o Papa, então, claramente mostra ao longo desta carta apostólica que nenhuma pessoa, seja leigo, seja clérigo, pode interpor-se entre o pecador arrependido e Deus misericordioso que deseja para si a vida do pecador arrependido, acolhendo-o e dispensando-lhe a sua misericórdia, o seu amor e, por isso mesmo, o seu perdão. É interessante perceber que em todas as mídias, no mundo inteiro, houve grande repercussão desta informação de que o Santo Padre tornou de modo perene agora a autorização para que os sacerdotes absolvam as pessoas envolvidas em aborto. É preciso esclarecer que, de alguma forma, isso já se realizava, só que dependia da autorização do bispo. O bispo era o ministro ordinário para absolver os pecados relacionados ao aborto. Mas o bispo nunca poderia atender a todos os penitentes e, por isso mesmo, ele poderia delegar, ou podia delegar aos padres a faculdade, por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado, para conceder o perdão aos penitentes que haviam se envolvido em aborto. Durante o ano da misericórdia, o Papa havia orientado de que os sacerdotes não necessitavam desta delegação do bispo para conceder o perdão aos penitentes. E o que ele fez agora nesta carta apostólica Misericordiae et Misera foi dizer que daqui para frente não há mais necessidade do bispo delegar ao sacerdote a faculdade para perdoar os envolvidos em aborto. Então ele torna permanente aquela praxis que havia sido dada para o ano da misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, ele reafirma a gravidade do pecado do aborto, mostrando que a interrupção da vida humana de uma pessoa, de uma criança inocente, é algo abominável, não só perante a moral cristã, católica, mas também perante a ética fundada na natureza da pessoa humana. Mas é preciso discernir as diversas situações daqueles que estão envolvidos em aborto. Uma coisa é a pessoa abortar uma vez, seja a mãe, seja o pai envolvido, seja o médico, seja a enfermeira. Outra coisa é estas pessoas reincidirem uma segunda vez ou uma terceira vez no pecado do aborto. E há situações em que encontramos pessoas
profissionais de saúde ou não, que estão permanentemente, de modo sistemático, envolvidos com a prática abortiva. Não é que o sacerdote ele possa absolver todas essas pessoas num número ilimitado. A absolvição, ela implica como antecedente o arrependimento e o desejo de não mais voltar a pecar. Por isso não é que o padre poderá perdoar, vamos dizer assim, formalmente, todas as vezes que a pessoa venha confessar-se sobre o aborto. A pessoa sempre precisará informar se é a primeira vez, se é a segunda, se é a terceira, ou se isso é algo habitual na sua vida. E será necessário que o padre, na confissão como juiz, saiba discernir e analisar concretamente a situação para poder orientar o fiel à conversão e julgar se ele deve, naquele momento, acolher ou não o perdão de Deus, ou se esse perdão deverá ser postergado até que ele, de fato, demonstre um arrependimento sincero e não se envolva em outras situações de aborto. Enfim, a Carta Apostólica Misericordia et Misera é uma conclamação para que todos nós, cristãos ou não cristãos, possamos viver uns com os outros esta misericórdia, esta compaixão, esta bondade que Deus tem diretamente com cada um e com todos nós. Como é uma carta pequena, já está toda disponibilizada nos meios virtuais, seria interessante que todos pudessem acessar e ler este texto, que é de uma beleza teológica, mas sobretudo de uma beleza pastoral muito grande, e fará muito bem a todos nós, da Igreja e da sociedade civil. Lembrando, né, que misericórdia et mísera são as duas palavras que Santo Agostinho utilizou para descrever o encontro de Jesus com a mulher adúltera no Evangelho de São João. Dom Tomé, muito obrigado pela participação, forte abraço e até amanhã. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário.